Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo e hoje vou fazer a minha análise de escritor de A Roda de Deus, que é o volume 1 da duologia do Leon Caldela, o Evangelho do Exorcista, que é um romance que mistura romance histórico com horror cósmico, dois gêneros bem interessantes, né? Esses livros se passam antes do podcast do Cthulhu, do Jovem Nerd, do Nerdcast RPG. Eu não ouvi o Nerdcast RPG, tá? Então, meu único contato com essa história do Caldela é esse livro. Eu comecei a ler e jogar também o livro-jogo da Karen Soarelli, mas eu não concluí ainda. Eu vou concluir o livro-jogo da Karen Soarelli e depois eu vou ler o segundo volume desse livrão aqui. Basicamente, a sinopse desse livro ele se passa em vários pontos históricos, mas principalmente em Berlim, durante a época que tinha ainda o Muro de Berlim. Pode-se dizer que é nas vésperas da queda do Muro de Berlim. E uma noviça, uma jovem freira, encontra um padre muito misterioso e ela passa por uma situação assim, de um exorcismo que deixa ela completamente abalada, e daí ela começa a conversar com esse padre e conhecer a história desse padre, que é, no caso, né, o Evangelho do Exorcista. Então, através desse diálogo entre os dois, é que a gente conhece essa história do Evangelho do Exorcista, e esse padre tem memórias de séculos no passado, então isso é bem louco, até mais do que séculos na verdade. E o livro também explora outros pontos históricos, em específico os Estados Unidos, durante a Marcha ao Oeste, e também os tempos de Carlos Magno, do rei Carlos Magno. Então, e o Caldela, ele consegue, vou falar um pouquinho mais disso agora, misturar, ele pega tudo que ele apresenta aqui quase tudo é histórico, quase tudo aconteceu, ele cria personagens, ele adapta um monte de coisa, claro, mas os fatos apresentados são quase todos reais. Mas ele bota os elementos de horror cósmico muito interessantes. Eu vou falar disso agora. Então, a minha análise como um escritor, minha perspectiva de escritor, isso aqui serve tanto para, se você for um leitor e está querendo saber se vale a pena ler esse livro ou não, mas também vale a pena esse conteúdo também vale a pena para escritores, que também estão querendo contar as suas histórias, pegar aí algumas dicas de como que os escritores contaram boas histórias, excelentes histórias, para você também usar na sua narrativa. Então, o primeiro ponto que eu acho que é fundamental falar desse livro aqui é que ele é horror pesado, sem ser de mau gosto. Eu, Bernardo, não sou fã de filme de sangue, sabe? Filme sanguinolento, filme de gente sendo estrupiada, sabe? Mutilada, sabe? Esses filmes assim, tipo aquele Centopeia Humana, nunca vi nem vou ver, tá? Não é pra mim, e tudo bem, sabe? E é um tipo de horror que eu não gosto, que não é minha praia, apesar de que eu adoro Jogos Mortais. Vai entender o cérebro humano, né? Eu não gosto de sanguinolência, mas adoro Jogos Mortais. Esse livro aqui, ele tem a cena de horror mais pesada que eu já li na minha vida, mas o Caldela consegue narrar sem ficar algo tosco, sem ficar algo desnecessário, sem ficar algo esdrúxulo. Então eu não vou falar muito mais além disso, para não dar spoiler aqui, mas se você não gosta de cenas de horror pesadas, se você não gosta aí de uma cena aí, de repente, de um ritual macabro sendo narrado com alguns detalhes, eu não recomendo esse livro para você. Já pode parar de ver esse vídeo, já vai ler outra coisa, né? Esse livro tem cenas pesadas. Mas, sinceramente, mesmo para quem não gosta dessa parte tão sanguinolenta, o livro não incomoda. Tá? Em momento nenhum, eu não senti vontade de fechar o livro e parar de ler, em momento algum. Pelo contrário, quando eu li a cena mais pesada, a cena que realmente explode miolos, em que o Caldela realmente enfia o pé na jaca, a minha sensação foi a sensação de uau, ele realmente fez isso, ele realmente não teve dó, né? Isso é bacana, ele não teve dó, mas ele não errou a mão também, sabe? Então eu fiquei admirado, não fiquei horrorizado, fiquei admirado com a proeza com que ele narrou aquela cena. Então ficou bem interessante e me deu vontade de ler mais. Eu fiquei curioso ver se ele iria
além, se ele iria pesar a mão mais ainda. Eu acho que tem 2 cenas aqui que são realmente bem pesadas nesse livro. 2 cenas que são realmente bem heavy metal, tá? Mas que não ficaram de mau gosto, não ficaram esdrúxulas, não ficaram toscas, né? Ficaram no ponto certo. Horror pesado no ponto certo. Essa é a minha sensação, tá? Ao ler esse livro. Especialmente as cenas bem heavy metal, né? Além disso, o Caldela acerta na não linearidade. O livro começa em uma linha de tempo, depois vai para outra, depois volta para a linha do tempo anterior, depois vai para outra mais longe ainda, né? Esse tipo de coisa me incomoda. Quem assistiu o Witcher da Netflix sabe que brincar com a linha do tempo pode dar cagada. A Netflix fez uma lambança fedorenta com o Witcher, mas quando o autor sabe usar a não linearidade, fica interessante. Eu, Bernardo, não gosto, sendo bem sincero, mas quando é bem feito, eu consigo ler, consigo apreciar a leitura quando é bem feito. Se não for bem feito, fica cagado. Exemplo de autor que também faz isso bem feito, eu sempre trago aqui, é o Eduardo Spohr. Tá aqui, ó, livro do Spohr, aqui. Aqui é o Santo Guerreiro, que é um caso de livro dele que é bem linear, mas ele é bem não linear na Batalha do Apocalipse, que é o primeiro livro dele, e também no Paraíso Perdido. São 2 livros bem não lineares. E se você for avaliar a trilogia Filhos do Éden, a trilogia como um todo é também bem não linear. Que o primeiro livro é linear, mas o segundo dá uma brincada assim na linha do tempo, né? E dá ali umas voltas, né? No passado, no presente, basicamente. Passado, presente, basicamente ficou um eco meio ruimzinho de ouvir. Mas quando o autor sabe fazer, fica legal. O Spohr sabe fazer e o Caldela soube fazer. Se você gosta de histórias não lineares, se você quer contar uma história não linear, recomendo severamente que você leia Eduardo Spohr e Leonardo Caldela, e especificamente nesses livros que eu citei aqui. Os outros livros do Caldela, nenhum ele fez isso, tá? O livro do Spohr, por exemplo, na trilogia que está lançando agora, Santo Guerreiro, ele não está fazendo isso até o segundo livro, não terminei lendo o segundo livro, mas acho que não vai fazer, pelo que eu estou sentindo até agora, tá? Mas quase todos os outros livros dele fizeram isso em algum nível. Por fim, devo dizer que o Caldela mandou muito bem no equilíbrio entre a ficção e a realidade. Eu fui lendo e eu achei que tudo era real. Sinceramente, eu achei que tudo ali que ele pegou era real, em algum nível, tá? Tem alguns pontos que ele, no final do livro, tem um apêndice que ele deixa bem claro. Quais são os personagens que ele usou o nome real, quais que ele mudou, né? E por que mudou, por que não mudou, tá? E quais eventos aconteceram ou não aconteceram. Então, por exemplo, tem uma cena, se não for memória, que são duas pessoas que tem uma reunião que é bem intensa, tá? E elas conversam, e é sinistro. São pessoas reais, ambas, tá? Essa reunião provavelmente não aconteceu. Mas elas, de fato, estavam naquele lugar, naquele dia que o Caldela está narrando. Então, para contar a história, fica interessante botar um encontro entre as duas. Entendeu? Então, até mesmo quando ele tira uma licença poética e ele mexe com o que de fato aconteceu ou não aconteceu, ainda assim ele faz de uma maneira que fica coerente, tá? E agrega pra narrativa, isso que é mais importante. Tinha cenas que eu falei, caraca, será que isso aconteceu mesmo? Eu fiquei realmente achando que tinha acontecido, sabe? E quando eu fui pesquisar, não aconteceu, ele inventou, né? Mas é pouquíssima coisa. Os principais eventos aconteceram. Então, por exemplo, tem uma batalha do Carlos Magno, e ele tá achando que o inimigo dele fez algo mágico ali, sabe? E, bom, como é um livro de ficção histórica, mas também de horror cósmico, não é impossível que tenha acontecido. Tem coisas que obviamente não aconteceram, porque ele realmente apresenta horrores cósmicos que a gente sabe que, né, não existem, né? Pelo amor de Deus, né? Graças a Deus não existem. Mas aquilo ali, sabe, podia ser real, podia não ser real. E no final das contas era real. Tipo, a explicação para aquela magia, para aquela aparente magia, de fato é algo que acontecia mesmo naquela região, naquela época do ano, né? E era uma arma secreta pros defensores daquela terra, percebeu? Então é bem interessante isso, tipo... E é isso que faz a gente mergulhar no livro, sabe? Eu fiquei nessa, tipo, então, aconteceu algo sobrenatural ou não? Não foi sobrenatural, foi só uma tática de guerra muito bem usada, né? E aí
ok, isso aqui foi tudo real. Que irado, sabe? Então, acaba que ter a realidade e ter o horror cósmico juntos, um acaba dando mais sabor ao outro, sabe? Quando o Caldela enfia o pé na jaca no horror cósmico, eu fico tipo, caraca, que sinistro. Tipo, eu tô imaginando algo que de fato aconteceu, mas no meio eu tô lendo uma coisa que, lógico, que não aconteceu, mas que é muito interessante. E ao mesmo tempo, quando eu leio fatos históricos que de fato aconteceram, eu fico tipo, uau, cara, isso é real. Sabe, isso é uma história do nosso mundo para valer. Que interessante isso, sabe? E também, enfim, acaba que o Caldela narrou de maneira que a ficção e a realidade, um incrementa a outra, um dá mais sabor à outra. Isso ficou muito interessante nesse livro daqui. Eu não preciso nem falar que o Caldela manda muito bem em criar personagens, em criar cenário, em criar enredo. Já falei isso aqui, eu já analisei um livro do Caldela, o primeiro livro dele, que é Inimigo do Mundo, que é esse daqui. Eu já analisei esse livro daqui capítulo por capítulo aqui no canal. Então, eu não preciso nem te falar que eu adoro a escrita dele e que ele tem muito a oferecer para leitores que só querem um bom livro e também para escritores que querem ali pegar umas dicas de como contar as próprias histórias, tá? Mas esses 3 pontos são realmente bem específicos desse livro aqui, em que o Caldela... Realmente, o Caldela nunca tinha escrito nem horror, ele tinha escrito... Ele sempre tinha a pitada de horror, mas nunca tinha sido o foco principal. Eu sempre quis ler um livro do Caldela de horror, né? E agora eu tive um finalmente, né? Quero ler o próximo também. Mas eu sempre senti que o Caldela seria um ótimo escritor de horror. Ele botou pitada de horror em quase todos os livros dele, mas não tinha sido assim o principal foco dele até agora. Então, é um livro que tem horror na medida certa, é um livro que soube usar a não linearidade e é um romance histórico misturado com horror cósmico que ficou incrivelmente executado e ficou excelente, e no fim das contas é simplesmente uma leitura que vale a pena ler. Então, recomendo fortemente esse livro, tanto para leitores quanto para escritores. E se você quer ler mais livros épicos, confira a saga A Era do Abismo, e se você também conta as suas histórias, confere os cursos da escrita épica. Os links estão aqui na descrição. Clica. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Até lá, a gente se esbarra pelo multiverso.